Deixa eu te falar agora do planejamento estratégico de TI, né? E é onde vai entrar esse capítulo aqui de segurança da informação. Mas entenda que segurança da informação é um capítulo dentro da TI, né? Segurança da informação, ou mais especificamente segurança cibernética, né? Segurança da informação é muito mais amplo até, né? E aí, falando de planejamento estratégico, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, acho importante reforçar, é que assim, toda empresa, né, ela tem 3 objetivos básicos ali. Óbvio que a gente desdobra isso em vários outros objetivos organizacionais, né? Você aí, como uma pessoa de negócio, sabe melhor do que eu. Mas assim, ela tem 3 objetivos básicos. É aumentar a receita, é reduzir custo e é reduzir risco, né? Ela quer aumentar a receita, porque se ela não aumenta a receita, a empresa não cresce, né? Ela não tem capacidade de investimento e tal. A empresa, ela só cresce, né? Só chama a atenção de investidores e tal. Se ela está aumentando receita, ela precisa reduzir custo, justamente para ela poder ter capital de investimento, para ela poder investir em outras coisas, para ela poder continuar crescendo também, para ela poder trazer acionista. Um acionista, ele quer entrar numa empresa que tem uma equação saudável ali, né, entre despesa e receita, né, obviamente. Então, assim, eu preciso aumentar a receita e eu preciso reduzir custo, né, para manter a empresa saudável. E todo gestor, toda empresa precisa reduzir risco. Precisa reduzir risco porque continuidade de negócios, é o que a gente falou ali. Então, tudo que a gente falou aqui entra principalmente nesse pilar. Então, assim, dificilmente uma empresa aumenta a receita investindo em segurança da informação. Só que ela pode sim reduzir custos e reduzir riscos. A conta para reduzir custos, ela não é tão simples. Lembra que eu te expliquei o conceito lá do RONI, né? Do Risk of Non-Investment, né? O risco do não investimento. A gente não tem assim um retorno do investimento. Olha, eu gastei aqui 10 mil reais, ou 100 mil reais, ou 1 milhão de reais de segurança da informação e eu tive um retorno de 2 milhões. Tipo, é difícil, né, você ter essa conta. Mas a gente consegue calcular muito, muito fácil a questão do RONI, né, do risco do não investimento. Então, olha só, eu preciso investir aqui 100 mil reais por ano em segurança da informação, porque se a gente tiver um evento aqui, a gente pode ter um dano de 10 milhões, equivalente a 10 milhões, dando um exemplo, tá? Então, ok, vale a pena esse investimento aqui de 100 mil, porque o dano lá é muito grande, né? Então, legal. Então, quando a gente olha por essa ótica, a empresa não está vendo ali como redução de custo, ela está vendo como redução de riscos, tá? Dado isso, aí beleza. Isso daí é o objetivo de toda empresa, tem esses mesmos 3 objetivos lá, que aí, óbvio, vai desdobrando em vários outros objetivos aí dentro da organização. Agora, quando eu trago isso para TI, né? Na TI eu tenho ali que olhar 3 pilares, tá? Então eu tenho que olhar primeiro o negócio, obviamente, então eu tenho que entender ali desses objetivos todos, quais são as prioridades da empresa, o apetite a risco, se a empresa está crescendo, se ela está diminuindo, qual que é o modelo de negócio, se ela está desenvolvendo novos produtos, novas ofertas, enfim. Eu, como gestor de TI, tenho que dominar também o negócio ali da minha empresa, né? Do segmento que eu estiver atuando, seja educação, seja agro, seja o que for, se a gente quer agregar valor, tem que entender bem lá o negócio. Então, beleza. Primeiro pilar ali estratégico. Segundo, sistemas. E aí a gente tem que ter uma visão de sistemas olhando melhoria de processo, como que melhora processos organizacionais, como é que melhora a experiência do cliente da empresa lá na ponta, né? Como é que a gente melhora os controles financeiros para ajudar a empresa a reduzir custo lá efetivamente, tá? E eu tenho que olhar infraestrutura de serviços para garantir produtividade e reduzir o risco para o negócio. Então, garantir produtividade, que as pessoas ali dentro da organização, né, os funcionários, consigam usar os serviços, os recursos de TI na hora que eles precisam. A internet, na hora que precisa acessar a internet, um sistema, na hora que tem que acessar o sistema, mandar um e-mail, o e-mail chega do outro lado, enfim, sabe? O básico do básico. E também aquilo, né, que a estação funciona, tem uma performance adequada, que a rede não fica caindo, essas coisas todas, assim, tenho que cuidar ali, porque isso está muito ligado à produtividade, né, que a equipe tenha mobilidade e tal, enfim, né. E também a gestão do serviço de TI. E também reduzir o risco para o negócio. Lembra dos 5 pilares lá de segurança da informação que eu falei lá atrás? Confidencialidade, disponibilidade, integridade, não repúdio. Tudo isso eu tenho que cuidar aqui também dentro dessa camada de infraestrutura e serviços. Aí a gente abre isso, a gente expande isso para esse framework aqui. Então dá uma olhada, tá? Eu não quero que você decore isso, mas é só para você entender os aspectos, né? O que a equipe de TI tem que conseguir olhar. Isso daqui até para você entender, assim, ele está baseado nessa consultoria que eu comentei com você na aula anterior, que é do QuickScan, uma consultoria que a gente faz que chama QuickScan, que a gente vai lá, faz o entendimento do negócio, então você vê que tem uma seta aqui para baixo, né, que eu faço um entendimento do as is, né, da situação atual, então a gente vai lá e olha contexto empresarial, o planejamento estratégico da empresa, quais são os objetivos, qual é a missão, quais são os valores e tal, né,
quais são os indicadores que a empresa acompanha, como que ela acompanha, são OKRs, é um Balance Scorecard, enfim, né? Tipo, quais são os indicadores lá que a empresa mede e tal, quais são os modelos de negócio. Aí a gente vem para a camada de gestão de TI. Eu tenho que entender aqui a primeira coisa, gestão estratégica de TI ali daquele lado. Então, como que TI contrata? Como é que TI gerencia os projetos, fornecedores? Como que a TI entrega compliance? Existe um sistema de gestão? Lembra quando eu falei lá no nível de maturidade, né? Aqui na gestão estratégica de TI, a gente entende isso, qual que é o nível de maturidade da empresa com relação à gestão de segurança, com relação à gestão de sistemas, enfim, tá? E aí a gente vem e olha especificamente aqui. Sustentação e desenvolvimento de sistemas. Então, quais são as práticas que a empresa usa aqui para poder fazer essa gestão? Gerenciamento de serviços. Gerenciamento de serviços, eu estou falando, por exemplo, de ITIL, COBIT, enfim, de metodologias de mercado, né? Que garantem lá que eu estou gerenciando o serviço de forma a resolver qualquer problema o mais rápido possível. Na verdade, primeiro de evitar que algum problema aconteça e, se acontecer, resolver ele o mais rápido possível, tá? Estou dizendo problema aqui de uma forma genérica aqui, tá? Um evento ali, um incidente, enfim, qualquer coisa, tá? E aí eu desço para a camada de negócios, eu tenho que entender lá também, como eu falei, né, quais sistemas de negócio que a gente tem aqui na empresa para melhorar a experiência do cliente da empresa lá na ponta. Então, seja um CRM, seja um portal de autosserviços, seja um bot, enfim, o que eu tenho aqui que melhora a experiência do cliente lá na ponta, né? O que a gente tem de sistemas aqui dentro da empresa? Para processos operacionais. Processos operacionais aí vai do financeiro, a logística, controle de estoque, enfim, tudo que eu tenha, depende do segmento da sua empresa, né? Mas tudo que eu tenho que estar ligado à entrega do serviço da empresa, né? Como é que eu monitoro, rastreio a performance, como é que eu automatizo alguma coisa aqui com relação a processos operacionais, tá? E aí eu venho para o último ponto, que é o de analytics. Como é que eu analiso isso tudo? Analiso lá a experiência do cliente, analiso os processos operacionais para poder tomar melhores decisões de negócio, para poder investir ali de forma mais assertiva, para poder qual botão que eu tenho que apertar para poder melhorar os resultados da empresa, que tipo de processo que eu tenho que automatizar, que se eu automatizar eu vou ter ganho de produtividade, enfim, né? Entra aqui toda essa parte de analytics. E aí vem a última camada, que é a camada de infraestrutura e serviços de TI. Como eu falei para você ali, começa lá na ponta, a gente olhando produtividade. Então, ok, meus funcionários aqui da empresa, eles conseguem trabalhar de casa, conseguem trabalhar se ele tiver um cliente, se ele tiver em viagem, ele consegue trabalhar com segurança, né? Se ele tiver de casa e tal. Como é que ele troca arquivos? Como é que a gente imprime? Eu tenho controle. Então, enfim, eu olho tudo relacionado à produtividade dos usuários, né? Produtividade a gente enxerga como você conseguir trabalhar na hora que você tem que trabalhar, usar o recurso que você tem que usar na hora que você tem que usar e da melhor forma possível, tá? E aí a gente tem um bloco aqui só de segurança. Então esse de segurança é o que a gente expande e entra tudo isso que eu já passei para você aqui até agora, ele entra dentro dessa uma caixinha aqui de segurança, né? Que também é uma preocupação da equipe de TI lá, para entregar lá a disponibilidade dos serviços e tal, evitar um ataque, DDoS, não sei o quê. Enfim, tudo que eu já passei aí, você já viu muito bem, tá? E o último aqui entra uma parte de organização também, que a gente chama aqui de housekeeping, né? Aquilo assim, a organização ela afeta também a questão da infraestrutura de serviço. Então vai desde um cabeamento estruturado, quem tem acesso à sala de servidores, como é que a gente faz o controle de inventário de software, inventário de hardware, né? Para não tomar multa, para evitar uma exposição, para garantir que eu consigo fazer as atualizações dos meus sistemas da forma como eu preciso, né? Então, enfim, entra tudo dentro desse bloco aqui de housekeeping, tá? De organização. Então, num projeto como esse, por exemplo, né, do QuickScan, a gente faz toda uma análise de situação atual. Então, você lembra que eu falei lá no framework do NIST, né, que um primeiro bloco ali de identificação, a gente precisa identificar aonde eu tenho gaps, aonde eu tenho vulnerabilidade, aonde eu tenho oportunidade de melhoria. Podemos chamar da forma que a gente quiser aqui. Mas a primeira coisa é a gente avaliar e falar assim, ó, opa, tá aqui o desenho do teu ambiente, essa aqui é a documentação, é isso aqui que você tem, isso é o que você não tem, isso é o que você deveria ter, né? É o que a gente consegue olhar aqui. E aí, nesse 2B, é onde a gente faz, efetivamente, as proposições dos projetos de melhoria. Para cada caixinha dessa.
Ó, e aí quando a gente vem e dá um foco aqui, às vezes a gente faz um quick scan desse focado só na camada de segurança, que é o conteúdo desse curso aqui. Às vezes a gente faz olhando tudo, olhando sistemas, olhando gestão de TI como um todo, olhando toda a parte de infraestrutura, enfim, tá? Aqui é muito modular, vamos dizer assim, tá? Essa metodologia, esse método aqui que a gente criou. Aí qual que é o fluxo aqui de um projeto como esse que você precisa organizar aí na sua organização, tá? Quando a gente faz, né, de novo, assim, né, quando a gente faz aqui um quick scan, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, é um kickoff do projeto. Por que esse kickoff aqui é importante? Assim, você entende bem, né, de um kickoff de projeto, porque ele é importante e tal, mas por que esse daqui do quick scan, né, qual que é a importância particular dele? No kickoff, a gente envolve as áreas de TI que vão participar, né, desse levantamento aqui, e a gente envolve também já as áreas de negócio, usuários-chave ali que também vão participar. E a gente deixa muito claro que assim, o escopo, né, de um trabalho como esse aqui de avaliação é olhar, né, que é para sair lá com esse planejamento de TI, tá? O escopo dele, o objetivo dele é olhar a situação atual e a situação futura desejada. Mas não é levado em consideração decisões do passado e os projetos também não vão ser implementados aqui dentro de um projeto como esse, né? De definição de planejamento estratégico. Por que a gente não vai olhar decisões do passado? Porque as decisões foram tomadas com base em outra realidade, em outro momento da empresa. Então não faz sentido a gente trazer aqui isso para esse contexto, tá? Então a gente vai olhar a situação atual, né? E aí vamos definir a situação desejada. Nesse de olhar a situação atual, a primeira coisa que a gente vai fazer é um assessment. Então esse assessment, a gente vai fazer um assessment lá, primeiro com as áreas de negócio, vai rodar uma série de questionários, aí a gente tem uma ferramenta aqui que ajuda a gente, na verdade, né, que eu vou rodando lá as perguntas e tal, no final ela cospe ali já um relatório, e eu vou definir quais são os vetores estratégicos da empresa. Os vetores estratégicos é aquilo. Poxa, qual que é o momento da organização? Vetor estratégico vai definir 1, 2, 3, talvez no máximo, tá? Porque senão é aquilo, ó, quem quer fazer tudo acaba não conseguindo fazer nada, a não ser que tenha ali muitas equipes, muitos orçamentos e tal, né? Então, assim, vetor estratégico a gente vai definir lá uns 3. Por exemplo, poxa, a empresa precisa fazer um downsizing, ela era desse tamanho, agora ela tá uma empresa muito menor por toda a situação de mercado e tal, não sei o quê, e a gente precisa adequar a tecnologia a essa realidade. Ou a empresa precisa fazer, ou é o contrário, ou a gente acabou de comprar uma outra empresa e um vetor estratégico aqui é a consolidação, ou simplificação, isso, poxa, a gente tem tanta coisa diferente, tantos processos, tantas estruturas e tal, e a gente precisa fazer um trabalho aqui de simplificação, ou vai ser uma estabilização, precisa estabilizar o ambiente, volta e meia a gente sofre com perda de produtividade porque falta estabilização, ou vai ser um vetor muito focado em segurança, enfim, né? A gente vai fazer um assessment olhando negócio e vai definir os vetores estratégicos. Depois a gente faz um levantamento de situação. Então a gente vai entender ali, daquele framework inteiro que eu mostrei para você, a gente vai entender qual é a situação atual. Qual a situação atual de gestão da TI, de gestão de processos, de inventário, de tecnologias de segurança, tal. Vamos entender lá a situação atual. E aí, a gente vai fazer uma análise de gaps, baseada em boas práticas de mercado. Então, a gente vai olhar assim, vou pegar uma coisa que eu expliquei para você aqui já, que é a questão do backup, né? Que o backup lá tem que ter o 3, 2, 1 e tal. Num projeto como esse aqui, alguém aí da tua TI, ou você, ou a gente aqui, enfim, alguém vai olhar e vai falar assim, opa, beleza, o backup não está seguindo a regra de 3, 2, 1, né? Eu tenho só 2 cópias do dado, eu estou só com um tipo de mídia diferente, não estou mandando nada para fora. Então, beleza, isso vai ser um gap com relação a boas práticas de mercado, certo? Isso daí tudo vai sair apontado para você, numa ferramenta que a gente tem aqui. Então, na ferramenta, ela vai cuspir lá, gap X, Y, Z, blá, 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 vai cuspir quantos gaps forem encontrados dentro desse ambiente aí de negócios e tecnologia, tá? E aí vem o próximo passo, que é definir um portfólio de projetos. Então, para definir o portfólio de projetos, aí sim é um trabalho muito consultivo, né? Que a gente vai sentar, vai analisar essa informação toda que foi coletada e a gente vai olhar lá, beleza, os vetores estratégicos, vai olhar quais foram os gaps com relação a boas práticas de mercado e vai cruzar os dois e definir lá quais projetos que eu tenho que fazer num time frame. Então, o que eu tenho que fazer imediatamente? O que eu tenho que fazer no próximo trimestre? O que a gente tem que fazer até o fim do ano? O que a gente tem que fazer no ano que vem? Enfim, a gente vai definir aí esse roadmap, né? Projetos que eu tenho que fazer. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. E aí, ó, o entregável final disso daqui
é uma apresentação executiva. Então, aquela mesma turma que participou lá do kickoff lá na frente, ela volta aqui de novo para poder consumir aqui essa apresentação executiva. E o que a gente sai quando a gente faz um projeto como esse aqui, ó? Primeiro, uma visibilidade muito clara, né, do que tem na empresa, o que não tem, quais são os riscos que a gente tá correndo, né? Aquela questão toda de impacto, probabilidade e tal. A gente sai aqui com uma clareza do que eu tenho que fazer para poder resolver e eu tenho clareza de quando que eu tenho que tomar cada ação dessa. Porque senão é isso, assim, a gente sai, como eu falei, né? Aquele monte de ação que eu preciso tomar, um monte de iniciativas de segurança que a gente tem que implementar. Pô, ok, qual que eu faço primeiro? Qual que eu faço segundo? O que eu posso deixar pro ano que vem, tá? E aí eu vou te mostrar um exemplo depois desse portfólio aqui para você entender, tá? Mas basicamente é isso. Você precisa fazer uma análise, um assessment de situação atual, você precisa entender ali quais são os gaps, né, desse assessment com relação a boas práticas de mercado, e aí aqui é importante que tenha alguém participando aí que conheça essas boas práticas de mercado, ou uma ferramenta como a que a gente tem aqui, enfim, né? Mas que tenha coisas aí que te ajudem. E no final também você precisa de um apoio consultivo para poder definir, priorizar esses projetos aí. De novo, para ir naquela linha lá de otimização de capital, né? Você conseguir reduzir o risco da empresa, mas sem que a cerca fique mais cara aí do que os bois.